Quero convidar você a ficar em pé para a leitura da palavra, por favor. Hoje vamos fazer uma leitura bem extensa, eu faço questão de ler todos os versículos que compõem a mensagem de hoje. Abra a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 48. Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 48. Eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional. Não sei se tem NVI, tem não, né? Não avisei vocês, me perdoem, se tiver NVI, só para ficar igual. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Pois eu lhes digo, que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá ou raca será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele, a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei, e não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja
pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Pai, te louvamos pelo privilégio que temos de estar aqui para ouvir a Tua palavra. Nos ajude a, de forma clara, transmitir aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Nos levantamos contra qualquer espírito contrário à Tua palavra, para que essa semente poderosa possa encontrar em nossos corações solos férteis e produza frutos que permaneçam. Assim oramos e cremos, Pai, em nome de Jesus. Você que crê e concorda com essa oração, pode dizer amém? Pode sentar, muito obrigado. Quem caminha aqui conosco sabe que esse ano estamos trabalhando sob a sentença profética, o Evangelho puro e simples. Estamos usando como pano de fundo, como base para pensar o Evangelho puro e simples, o Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, onde Mateus registra o ensino de Jesus sobre o Monte das Oliveiras. Esse ensino sobre o monte é a nossa base. Nós já falamos aqui do conceito de uma mesa de comunhão, que é o que ele propõe. Já falamos sobre quem é esse homem bem-aventurado que vai revelar o reino de Deus ao mundo. Já falamos sobre sermos sal da terra e luz do mundo. E agora vamos entrar em outra parte desse ensino, onde Jesus começa dizendo: não pensem que vim abolir a lei ou profetas, não vim abolir, mas cumprir. Então a gente vai chamar essa mensagem de hoje, essa parte do ensino, de o cumprimento da lei, né? Então Jesus está dizendo que não veio abolir a lei, que não veio apagar a lei. Ele está falando da lei que foi dada a Israel, né, lá no livro de Êxodo, no Pentateuco, né, mais especificamente no livro de Êxodo e Levítico, e depois também no livro de Números, a lei dada a Israel e transmitida ao seu povo por Moisés, a chamada lei mosaica. Ele fala que ele não veio anular essa lei, não veio abolir, ele veio, na verdade, cumprir a lei. O que ele quer dizer com o desejo de cumprir a lei, né? Jesus veio cumprir a lei. Alguns confundem, dizendo: esquece esse negócio de lei, porque Jesus veio acabar com a lei. Ele não veio acabar com a lei. Ele veio cumprir a lei. A palavra cumprir aqui, a palavra grega plerô, que dá sentido de algo que foi completo. É como se ele dissesse assim: a lei estava vazia. Era um pote vazio. Eu vim completar, eu vim dar sentido. A palavra plerô quer dizer completar um vaso até a boca, até transbordar. O que ele está dizendo? Eu vim agora dar um sentido total a essa lei e cumpri-la plenamente. Eu vim trazer vida a essa lei, ao espírito dessa lei. Por isso, várias vezes, você viu aqui, eu fiz questão de ler o capítulo todo, várias vezes ele fala assim: vocês ouviram o que foi dito pelos antigos, porém eu digo tal coisa. Então ele está acrescentando, ele está dando sentido, aprofundando. Por isso que o que Cristo traz é muito mais pesado e muito mais firme do que a própria lei. Nessa ideia de Jesus Cristo veio acabar com a lei, muita gente confundiu a graça, como dizia lá um antigo teólogo na Alemanha, Dietrich Bonhoeffer, que ele chamava da graça barata, com a ideia de que a palavra obedecer princípios, obedecer mandamentos, está ultrapassado. Porque agora Deus é amor, e parece que Deus é esquizofrênico. Ele é um ser no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. Na verdade, ao cumprir a lei, o que Jesus quer dizer é o seguinte: todo cerimonial, todo ritual, todos os parâmetros legais alcançaram o limite máximo nele. E agora que ele cumpriu toda essa lei, deu sentido a essa lei, ele quer mostrar de fato o que ele quer falar com aquilo que foi revelado ainda de forma obscura na lei, que foi revelado de forma
nebulosa e agora é claro. A lei foi dada, como diz o apóstolo Paulo, como um pai, como uma criança muito pequena, dá um aio, alguém que vai dizer a ele padrões estabelecidos rígidos para que ele possa entender. Não adianta ficar argumentando com uma criança de 3 aninhos, que está na janela de um prédio, no 10º andar, explicar para ele o que é, por exemplo, a lei da gravidade. Você vai ficar aí firme que tem uma lei chamada gravidade, que todo corpo que tem massa e peso é atraído para o centro da Terra. Ele não vai entender isso, vai dizer, não pode ficar aí, desce daí. Ele vai obedecer, a princípio, sem entender, porque respeita a autoridade do pai. Com o passar do tempo, ele vai entender que aquilo é tão óbvio, que ele não podia ficar brincando da janela do 10º andar, que ele estava colocando a vida em risco. Você vai ter como explicar uma criança de 2 aninhos que botar o dedo na tomada, vão ter correntes elétricas passando por ali, positivo, negativo, neutros, enfim, que pode dar um curto-circuito, que pode dar um choque elétrico no corpo dele, vai provocar, talvez, até mesmo um ataque cardíaco naquela criança. Ele não vai entender isso. Quer dizer, não toca, não bota a mão aí. Por isso que a lei é não faça, não toque, não coma. É isso mesmo, como uma criança. Espera-se, porém, que aqueles que conheceram aquele que é o cumprimento da lei, que é o próprio Cristo, olhem para ele e entendam o espírito, a essência dessa lei, que é mais firme, mas traz propósito a ela. Até que você entende, você pode dizer amém? Amém, irmãos? Aquele que segue Jesus não deve tratar a lei como obsoleta, mas entender que o Cristo veio nos levar a um nível de conhecimento pleno do princípio de Deus que é sinalizado na lei. Quando eu olho para a lei, eu não olho para a rigidez dos detalhes que eram específicos para um povo, para um momento, mas eu entendo o Espírito revelando ali a natureza do nosso Pai e revelando para nós quais eram os princípios do reino de Deus estabelecidos. Por isso ele fala nem mesmo menor letra, ele fala, aqui fala em algumas versões um J, que é o Yod do hebraico, que é uma letrinha pequenininha, se você for precisar na internet, a letra Yod é muito pequenininha, ou nem mesmo menor sinal, uma pontinha de um traço em cima de uma letra hebraica, nem isso pode ser apagado, porque se eu apago isso, eu posso não entender o sentido do que o Pai está falando para nós e a essência. No versículo 20 ele fala: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Porque está dizendo o seguinte, não adianta apenas olhar os referenciais da lei e cumprir como um cãozinho adestrado aprende, mas você vai precisar entender o que o Pai quer dizer com isso, para que a tua justiça exceda em muito a dos fariseus. Os fariseus que ele cita aqui, e os mestres da lei, eram pessoas que pesquisavam a lei exaustivamente, a ponto de, além da Torá, que a Torá é o Antigo Testamento, contendo o Pentateuco, os primeiros 5 livros de Moisés, e os profetas, e os salmos, além da Torá, os judeus passaram a se alimentar dos Talmudes, que eram comentários da lei, e foram colocando lei em cima de lei. Então, um judeu ortodoxo cumpre milhares, literalmente milhares de leis por dia. Desde a hora que ele acorda até a hora que ele dorme. Mas ele cumpre leis de forma automática, sistematizada, sem muitas vezes entender de fato o que há de revelação da identidade do Pai naquela lei. Por isso ele fala que a nossa justiça tem que exceder, tem que ser muito superior a desses homens, porque eles fazem aquilo apenas por uma observância legal, mas muitas vezes de forma hipócrita, como o próprio Jesus fala em Mateus 23, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, que são cheios de cal por fora, lindos, mas por dentro cheios de ossos secos, fétidos. Se eu obedeço à lei, apenas como quem quer cumprir uma exigência, é bem provável que a minha alma, cheia de rapina e sujeira, esconda o pior que há em mim. E o pior disso é que todo lugar que é regido por leis rígidas dessa forma, tende a esconder suas piores sujeiras, acusando a sujeira do outro. Num ambiente como esse, o mais confortável é achar alguém pior do que eu, para dizer, está vendo? Ainda bem que eu não sou como fulano. Então do que ele está falando, quando ele fala que veio cumprir toda a lei? A partir do momento que ele fala que a nossa justiça precisa exceder em muito
a justiça dos fariseus, ele começa esse jogo de palavras, algumas vezes dizendo, foi dito a vocês tal coisa, mas agora eu digo tal coisa. Começa dizendo no versículo 21, foi dito a vocês, a lei é, não matarás, essa é a lei. Mas ele fala, mas eu digo a vocês, além disso, algo mais. Então, a lei é não matarás, e o cumprimento da lei é que o cumprimento de rituais e ordenanças ficam vazios se não priorizarem a relação. A lei é não matarás, mas o cumprimento da lei é qualquer cumprimento de rituais e ordenanças são vazios se não priorizarem a relação. Porque daí em diante ele fala de outro tipo de homicídio que não é percebido muitas vezes, que é o homicídio relacional. Se alguém matar alguém, a gente sabe que cometeu um pecado, um crime. Mas muitas vezes, por não matarmos, eu nunca dei um tiro em ninguém, nunca dei uma facada em ninguém, nunca matei ninguém. Ele está falando, será que não? Você pode estar matando as pessoas na relação. Por isso ele vem dizendo sobre isso, né? Qualquer que se irá contra o seu irmão, e a palavra irá que ele fala aqui, em algumas versões está, na verdade ele usa a expressão sem colerizar, é uma ira, uma cólera terrível, a ponto de eu machucar a pessoa, e ofender essa pessoa verbalmente, com ofensas verbais, chamando de louco, de raca, quer dizer, alguém tolo, com a cabeça vazia, cabeça oca, que não tem sentido nenhum, eu estou matando esse irmão por dentro. Jesus está falando de algo muito mais profundo, gente. Ele está falando de homicídio emocional. Quantas vezes fazemos isso uns com os outros? Com as ofensas, com o silêncio, com o olhar julgador, no nosso ambiente religioso. Quantas vezes fazemos isso, travestido isso de, não, eu quero apenas coisa certa, eu quero o que é justo, e uso palavras pesadíssimas que detonam a pessoa numa só palavra. Hoje, há um homicídio virtual nas redes sociais. Nós já batemos tanto nessa tecla, mas precisamos voltar a insistir. Os últimos anos do nosso país foram os anos onde a igreja revelou a pior parte dela nas redes sociais, com brigas políticas, ideológicas, irmãos que se ofenderam terrivelmente porque pensavam diferente um do outro. Eu posso matar alguém com a violência. Violência doméstica é homicídio. E não há violência só quando eu dou um soco numa pessoa. Quando o homem mais forte com a mulher dá um murro na porta do quarto, a mensagem é a seguinte, a próxima a apanhar é você. E, infelizmente, 40% das histórias de mulheres que vão buscar ajuda por violência doméstica no Brasil são mulheres evangélicas. Gente santa, entre aspas, cristã, é violento em casa. Pastores são violentos em casa. Diáconos são violentos em casa. A violência doméstica é uma forma de homicídio. A famosa, hoje há um termo muito usado, que é a gente anular a pessoa, não é o termo, sempre esqueço o termo, que nem anular, qual é o termo que eu... Cancelar, sempre esqueço, o tal do cancelamento. Você está matando pessoas. Matando no seu coração quando fala, eu vou dar um gelo em fulano. Para mim ele morreu. A gente sabe como faz isso. Você não é grosseiro, a pessoa passa por você, tudo bem, é você. Ignora. Eu sei que tem gente que tem vontade de matar, é verdade. Mas ou tem um córtex pré-frontal saudável, cheio do Espírito Santo, ou você é alguém guiado por emoções e instintos. Então, ele está dizendo que além de matar fisicamente, tenha cuidado. E ele fala mais pesado ainda, olha o que ele diz, se você vai trazer uma oferta no altar, e você sabe que alguém está magoado com você, que você feriu alguém, por isso que eu falo que pregar a Bíblia de uma forma bíblica e cristocêntrica, muitas vezes vai conspirar contra o modelo evangélico de hoje. Não dê oferta. Você traz uma oferta de R$1.000 para o culto, mas sabe que tem alguém magoado com você, primeiro vá lá consertar com o seu irmão. A sua oferta vai entrar no caixa da igreja, mas não vai significar nada no reino de Deus. Sabe para eu pensar nisso? Tem alguém magoado com você? Há uma relação que foi cortada. Isso é sério. Ele ensina isso em Mateus 18. Se alguém me ofendeu, eu posso, não, mas eu não quero, eu só vou matar essa pessoa dentro de mim. Acabou. Não resolveu.
Porque isso é homicídio. Você é réu do inferno. O que quer que você faça? Em Mateus 18, vá até esse irmão. Nem para dizer, irmão, olha, eu te amo, esquece. Não, diz, você me ofendeu. Você me machucou naquele dia. E eu quero te dizer que eu estou triste com você, mas eu quero dizer que eu já busquei em Deus cura para perdoar você. Ou então, eu estou vendo que você não está bem comigo. Houve algum problema? Mas eu não sou corresponsável pelo meu irmão. Sinto muito, você é responsável pelo seu irmão. Se você tem consciência. Gente, Deus nos dotou de inteligência, inclusive inteligência emocional. Estejamos, embora cada vez perdendo um pouco mais disso, a gente sabe quando alguém olha para a gente e baixa a cabeça que não está bem com a gente. E o mais confortável é, deixa para lá, cada um cuida de si. O ensino bíblico é, no que depender de você, tenha paz com todos. Talvez você vá e a pessoa não queira, você não tem mais o que fazer, mas você foi até a pessoa. Olhar nos olhos e olha, nós não fechamos bem essa relação. O que aconteceu? Eu falo para os irmãos que vêm caminhar conosco aqui, eu digo para todos eles, só para não saia fechando ciclos. Olha, o que é que houve? Qual o problema? Vamos fechar isso aqui bem? Mas o outro pode não querer, é um direito do outro não querer. Você não tem governo sobre isso. Mas não mate esse irmão. Você entende isso, irmãos? Então isso é mais pesado que não matarás. Concorda comigo? Porque não matarás é fácil, só não matar ninguém. Mas eu posso estar matando emocionalmente. E ele diz o seguinte, se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Esse irmão, essa pessoa que você ofendeu, e é interessante, ele usa a palavra irmão, né? Que aqui é pessoa da mesma relação. Esse amigo vai te entregar no juiz, no tribunal. E você vai parar na cadeia, e não vai sair de lá enquanto não pagar a sua dívida. Mas pastor, nunca foi preso. Não foi preso. Ah, meu irmão, ressentimento e mágoa são cadeias invisíveis terríveis. Tem gente presa aqui há muitos anos, cumprindo uma sentença que já podia ter rasgado essa cédula se fosse lá e perdoasse o irmão. A prisão que você carrega, esse juiz na sua cabeça, esse acusador que ele fala aqui, que é o diabo, né? Ele fala que vai entregar ao juiz, não é isso? E o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Você está preso, você não entendeu isso até agora? Você percebeu que você não vai em alguns lugares só porque o fulano vai estar lá? Olha, quanta coisa você já perdeu. Reuniões de família, eventos interessantes, que você não foi porque não queria cruzar com o ciclano. Que meu santo não bate com o dele. Você está matando esse irmão. E está preso. Então, a lei diz, não matarás. O cumprimento da lei diz, as relações quando são quebradas, sem serem trabalhadas, também são homicídios. E a relação vale mais do que cumprir uma lei. Alguém entendeu isso aqui? Pode dizer amém? Porque o grande lance é que essa pessoa começa a me prender. O segundo mandamento, ele diz, no versículo 27, vocês ouviram, não adulterarás, mas eu digo a vocês. Então, a lei é, não adulterarás. O cumprimento da lei é, precisamos focar na causa antes do efeito. Nesse caso, a causa são os pensamentos adúlteros e o efeito, a consumação do adultério. Então ele fala, a lei fala, não adulterarás. Mas eu digo o seguinte, se no teu coração você desejar uma mulher que não é tua esposa, no seu coração você já adulterou com isso. Isso é um princípio que pode ser aplicado a qualquer tipo de pecado. Porque todo pecado nasce primeiro no pensamento. Quando a Bíblia fala de obras da carne, na carta de Paulo aos Gálatas, vamos expulsar o espírito da prostituição, o espírito da lascívia, vamos expulsar o espírito... Os espíritos atuam, é verdade, mas não são espíritos, são pensamentos. Os pensamentos carnais alimentam nossas emoções e nos levam a tomar decisões. Qual o princípio que Jesus está falando? Se você olhou para uma mulher que não é sua esposa, e você como ser humano que é natural, filho de Adão, que nasceu de novo, mas carrega uma velha natureza, e pode se sentir atraído para aquela mulher, ou você mulher para outro homem que não é seu esposo, pela sua beleza, pelo seu tom de voz, seu casamento não está bem, está em conflito, a intimidade sexual não está legal, e você vê uma pessoa que te atrai, você te sentiu o desejo, começa a lutar já aqui. Porque já começou o pecado aqui. Mas eu não fiz nada. E como é que se vence pecado, gente?
1 João 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Para o sangue purificar, eu preciso estar conectado no corpo. E para estar conectado no corpo, eu tenho que andar na luz. Portanto, na hora que o desejo nascer, você precisa ter alguém que você confie, para dizer, ore por mim, eu estou desejando alguém. Ah, mas se eu falar isso, eu vou perder minha posição na igreja. Se você estiver mais preocupado com a sua reputação, com a saúde da sua alma, você já morreu e nem sabe disso. E se a igreja não for capaz de lidar com as dores dos irmãos, para dizer, eu preciso, e eu já falei várias vezes, sabe qual é o meu sonho de fato essa igreja? É que um dia um grupo de jovens se reúnam, e um jovem diga assim, ora por mim, galera, que eu estou desejando uma garota aí, um rapaz diga, eu tenho desejo sexual para uma moça, e eu estou sendo tentado por isso, e não sei o que fazer. E na hora alguém diga para ele assim, vamos orar por ti, meu irmão. Vamos vencer isso aí. Você não vai cair, não. Mas quando o rapaz disser, eu estou desejando outro rapaz, que eu desejo rapazes. Alguém não diga, sai para lá, Satanás. Não diga, olha, vamos orar por isso também, mano. Você vai vencer isso aí. Porque isso também é pecado. Amém, irmãos? Que haja esse ambiente onde todos possam confessar suas culpas uns aos outros, serem curados uns pelos outros. Que haja isso de verdade, irmãos. Que aqui não é um lugar de anjos, com auréolas na cabeça e asas nas costas, é de pecadores miseráveis. Hoje o pior está falando no microfone aqui agora, que depende da graça todo dia. E de irmãos que são amigos bastante, para dizer, ore por mim que eu estou sendo tentado, que o meu coração já deseja. Porque, na verdade, é no pensamento que tudo é gerado, irmãos. Os pensamentos vão gerar sentimentos que vão te levar a tomar decisões. Ou você entende isso de uma vez por todas, ou Satanás vai continuar te enredando até você cair. Agora, a questão é, quais são as fontes dos teus pensamentos? O que alimenta a tua mente? Deixa eu falar uma coisa contigo. Quem influencia teus pensamentos está te controlando. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. Você precisa alimentar sua mente com o Evangelho, irmão. E com referência de pessoas que não somente, como diz Paulo aqui, não é o que você viu de mim, não é o que você ouviu de mim, é o que você viu e ouviu em mim. E nós somos de pessoas que são referências para nós em Cristo, que eu diga, eu preciso caminhar com essa pessoa para que ele alimente meus pensamentos. Mas uma geração nossa, cada vez mais se alimenta de rede social, de internet, de vídeos da internet, de pornografia, de violência. Quais pensamentos vão dominar você, meu irmão? Então, em nome de Jesus, se a lei diz, não adulterarás, o cumprimento da lei é, cuide da fonte de todo pecado e de iniquidade são os seus pensamentos. Você pode dizer amém, meus irmãos? Versículo 31, ele parte para outra lei. A lei diz, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe carta de divórcio. Então, a lei só pode divorciar dando a carta de divórcio. O cumprimento da lei é que a valorização da mulher e a colocação das relações devem estar acima das formalidades. Por que eu estou dizendo isso aqui? Por que o princípio da lei aqui, o cumprimento é valorizar a mulher e colocar as relações acima das formalidades? Porque o que os judeus fizeram? Eles sabiam que, desde o princípio, estabelecido por Deus, o casamento é indissolúvel. Amém, gente? Gênesis está lá claro. O livro de Gênesis está explícito. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Jesus deixa isso claro também. No livro Evangelho de Marcos, versículos 10, 6 a 9, olha está aqui. Mas no princípio da criação de Deus,
No princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Quem disse isso foi Jesus. Então está claro no Evangelho. Está claro no princípio bíblico. Porém, nós entendemos que alguns casamentos, infelizmente, se rompem. O ambiente da igreja tem que ser um ambiente onde haja misericórdia para quando isso acontecer. Porque os motivos de uma ruptura são muito vastos. Eu não vou ter como dialogar isso com você aqui agora em tão pouco tempo. É fato que alguns casamentos chegaram a um nível que a única solução foi a ruptura. Agressões constantes, físicas e verbais, adultérios constantes, risco de vida da pessoa, dos próprios filhos, abuso de criança abusada por pais, muitas vezes. Eu vou dizer para uma mulher construir casada, como? A gente entende isso. O problema é que nós estamos caindo no mesmo erro dos judeus, vulgarizando o divórcio. O que os judeus faziam? Literalmente, se a mulher não cozinhasse bem, ele dava carta de divórcio para ela. Se ela, um dia, não satisfez uma vontade dele, carta de divórcio para ela. E como só o homem tinha autoridade para isso, as mulheres iam sendo repudiadas o tempo inteiro. E o que ele se garantia, mas eu trouxe a carta de divórcio. Eu cumpri meu papel legal, que havia algumas obrigações. O que hoje se trata como pensão alimentícia, não era tão moderno assim, mas a lei judaica foi muito superior às leis daquela época. Era necessário um documento que ele se comprometia com alguma coisa com aquela mulher ao liberá-la do seu casamento. Era uma carta de divórcio. É como se alguém dissesse, não, mas eu cumpri a lei. Não, peraí, você não está entendendo. Então ele fala, mas Jesus parece que deu uma certa permissão ao divórcio. Jesus partiu sempre, gente. Ouça uma coisa muito importante. Quando você lê um texto bíblico, o mínimo de exegese, mas principalmente de hermenêutica é necessário para entender o contexto histórico. Ele está falando para judeus que banalizaram o divórcio. Então ele coloca pelo menos um princípio. Que se for divorciar, que seja pelo menos em motivo de adultério. Ele está colocando um propósito, um motivo. Não por qualquer coisa. Ele coloca que essa mulher vai passar a ser adúltera se ela for liberada. Ou seja, ele coloca um peso sobre o divórcio para que essa mulher seja valorizada. Já que apenas os homens tinham autoridade para divorciar a mulher, ele coloca um mal menor, que pelo menos seja por motivo de adultério. Era o que ele podia trazer naquele momento. O que ele está dizendo? Por favor, não tratem isso só com uma formalidade, que seja algo muito grave, que faça que haja ruptura. Então quer dizer que se minha mulher me traiu, eu tenho que me divorciar? Também não. Porque necessariamente adultério não é a falência de um casamento. Porque existe o perdão e a misericórdia. Amém, irmãos? Ele está dizendo assim, mas coloque um extremo pelo menos. O que ele está colocando é valorize a relação antes de pensar numa formalidade. E eu penso que ele está dizendo para nós que isso vale para tudo na vida. Nós muitas vezes estamos tendo a pequenos papéis legais para nos garantir o nosso direito. Mas que, de fato, o que mais importante seja sempre o relacionamento. E ele está, de novo, falando do valor que a mulher precisa ter. E a gente, às vezes, fica um pouco chocado, porque pensa que a Bíblia podia ser mais explícita e esquece o contexto histórico, onde mulheres nem eram contadas. Nem sequer eram contadas nos números. E dá a essa mulher uma posição de ser valorizada e só em caso extremo haver um divórcio. No versículo 33 ele fala, a lei diz, não jure falsamente. E se jurar, cumpra. O cumprimento da lei é, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Isso aqui é muito interessante. O juramento, jurar alguma coisa, é para dar uma garantia de que ia cumprir o que está falando. Que para qualquer judeu, o juramento é coisa muito séria. Eu juro para você que eu vou fazer tal coisa. Mas ele fala, não, é além disso. Você não precisa jurar por nada. A sua palavra tem que ser tão específica, tão certa, tão exata, que quando você disser sim para alguém, a pessoa sabe que é sim. Quando você disser não para alguém, você sabe que é não. Não é aquela história, eu disse sim, mas queria dizer não. Sim é sim, não é não. Eu não queria dizer isso. Ele está dando a gente, como igreja, um peso tremendo na palavra. Isso é sério porque nós vivemos uma época, essa expressão, que o seu sim seja sim, e que o seu não seja não, e o que passar disso vem do maligno. Ele está dizendo, vocês precisam ser firmes no que falam. Isso vai contra a filosofia desse tempo.
Uma das principais características desse período chamado de pós-modernidade é a ideia do excesso de subjetividade, de total relativismo. Nada mais é absoluto. Então, importante são as minhas paixões. Ninguém se compromete mais com nada, com as relações, com os casamentos, com os negócios. Se eu não puder pagar, tudo bem. Eu lido com cristãos hoje que dizem, não, tudo bem, depois de 5 anos a dívida caduca. Como assim? Como você comprar algo que não pode pagar, depois a dívida caduca? Como é que você tem coragem de trazer o dízimo aqui para entregar no altar, sabendo que o seu nome está sujo, porque você foi irresponsável com o pagamento das suas contas? É lógico que todos nós enfrentamos dificuldade, amém, irmãos? Eu quero ser... Há pessoas que enfrentam dificuldade, um desemprego, o teu negócio, o negócio caiu absurdamente, o faturamento, você se enrolou naquele período e precisou ir para um protesto, precisou ir para a cobrança judicial. Isso acontece com todos nós. Agora, estou falando de gente que não está nem aí para isso. E são pessoas que pintam como pessoas bem-sucedidas e dão testemunho nas igrejas. Não, eu consegui, estou bem. Eu conheço gente que tem negócio que... deixa para lá. Deixa o banco protestar, não estou nem aí. Ou fala para a pessoa, bota na justiça, depois você resolve comigo. Como assim? Eu comprei uma coisa e falei, eu vou pagar. Quando eu compro algo e passo um cartão de crédito, aquilo é um contrato, é um pacto assinado. Eu digo, eu vou pagar, a empresa de cartão de crédito vai pagar aquela empresa para você pagar ela depois. Mas o juro é exorbitante. Mas estava no acordo. Eu sei que é exorbitante. É absurdo o juro desse país aqui, do mundo todo é absurdo. Nosso país muito mais. Sei que a taxa tributária desse país é absurda, é injusta. Vamos lutar por ela. Eleger políticos honestos, que vão para a Assembleia Legislativa, para os congressos nacionais, lutar por mudança de legislação, orar para Deus trazer justiça ao país. Mas a regra do jogo é essa. Isso eu sou um filho de Deus. Como é que eu compro sabendo que não posso pagar? E digo, deixa para lá que depois vai caducar a dívida. Como é que eu me comprometo com alguém dizendo, eu vou ser fiel a você e trago logo depois? E nem sequer me arrependo desse pecado. Como é que eu assumo coisas que eu não posso cumprir? Que a sua palavra seja sim ou não, e não passe disso. E esse tempo do relativismo está sendo perigoso, porque a gente começa a ter que pregar uma mensagem que agrade as pessoas, para que fique mais simpático esse tempo. Sob o pretexto de sermos contextualizados, nós estamos deturpando o Evangelho. O apóstolo Paulo diz na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 3 ao 5, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, nosso compromisso, irmãos. Não é porque o mundo está assim que eu vou ser assim também. Está tudo assim mesmo. Hoje está normal uma jovem ter relação sexual com seu namorado, porque é do tempo, é normal. Não é normal, não. A Bíblia falou que o sexo foi reservado por Deus para o casamento. Isso não é careta, não. Isso não é antiquado, não. Isso é bíblico. Porque é um princípio. Não é só para uma lei tacanha e chata. É que o princípio é que a nossa sexualidade seja preservada para alguém que eu ame, que vou amar também, e vou gerar filhos do Senhor para ser uma geração abençoada. Mas acontece que até o cachorro sai com várias cadelas. Viramos cachorros agora e cães? Essa é a comparação que fazemos? O Evangelho precisa ser Evangelho, gente. Agora, assumir esse compromisso de vida não é fácil mesmo. Por isso que o anterior tem a ver. Eu preciso ter um ambiente onde eu possa dizer, me ajude que eu estou fraco nessa área. E vamos lutar contra isso a vida inteira. Essa flexibilização da verdade, onde hoje o discurso não há mais uma verdade, mas verdades, cada um tem a sua própria verdade. Irmãos, eu sou uma pessoa que gosto muito de subjetivar muitas coisas, mas para mim isso aqui é objetivo, Bíblia Sagrada. É minha bitola. Eu sou bitolado pela Bíblia, é meu limite. É o que a palavra diz. Nós precisamos voltar para isso, por mais difícil que seja.
Não viva uma vida de sim, sim e não, não, se você não está disposto a cumprir isso realmente. E ao fazer isso, eu me comprometo a viver de tal forma que minha vida apresente o Evangelho. Agora, vai haver perseguição. Jesus falou anteriormente, né? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. É uma perseguição por ser justo. Isso vale em tudo. Eu estava falando com a Patrícia vindo para cá, vendo as sujeiras na rua e pensando, cara, a gente fala o tempo inteiro, é lógico que o poder público está errando em muita coisa. Cada temporal que vem, os rios transbordam, mas os rios estão assoreados por quê? Porque eu jogo meu sofá na beira do rio, eu jogo o papel em frente, e não estou nem aí para isso, porque todo mundo faz isso mesmo. Nós estamos flexibilizando o que não é para ser flexibilizado. Nossos filhos estão aprendendo isso, dá um jeitinho em tudo. Hoje, se uma criança uma nota ruim na escola, a culpada é a escola. A criança não tem mais responsabilidade nenhuma. Para onde estamos indo, irmãos? E esse é o meu discurso sempre aqui. Preocupação não é que tipo de universidade nossos filhos vão encarar, mas que tipo de filhos vamos enviar para as universidades. Se eles continuarem vendo nossas vidas dentro de casa, sendo sim e não ao mesmo tempo, eles não vão entender isso nunca. Você pode dizer amém? Versículo 38, a lei diz, olho por olho e dente por dente. O cumprimento da lei é, renuncie à justiça própria, seu direito, por amor, rompendo assim com a iniquidade. Isso aqui é um ensino pesado de Jesus, é muito difícil que ele fala, né? Que a lei dizia, olho por olho. Gente, olho por olho, dente por dente é um grande avanço, a famosa lei de Talião. Porque antigamente, tem na Bíblia um cara que matou o outro só porque pisou no pé dele. Alguém pisava no pé e você matava a pessoa. Então, olho por olho, dente por dente já é uma coisa mais moderna. Se o cara arrancou o teu outro, arrancou o olho dele. Se arrancou o teu dente, arrancou o dente dele. Mas tem além disso, você está dizendo, não. Se alguém bater na tua face, oferece a outra. Então, por misericórdia, eu não devolvo a tapa, mas por graça eu ofereço até a outra face. Você entende isso? Alguém te traiu, te machucou, te feriu, você não devolve a traição. Mas por graça, você além disso, nem mesmo abandona essa pessoa. E por que a gente faz isso? Por que, gente? Porque alguém fez isso pela gente primeiro. Porque alguém nos amou dessa forma, quando não merecíamos nada. Então, se alguém pede para andar 1 milha, eu vou andar 2 milhas com ele. Enquanto esse evangelho não estiver fazendo parte da minha essência, eu não entendi nada desse princípio. Eu só vou me tornar de fato um servo do Deus vivo quando eu lavar os pés de Judas, sabendo que Judas já me vendeu por 30 moedas de prata. E vou lavar os pés de Judas pelo simples fato que os pés de Judas estavam sujos. Ele precisava disso. Então não é só olho por olho, dente por dente. É provável que você cuide de alguém aqui na igreja, como líder de célula, líder de ministério. Você acorda de madrugada, vai para casa dessa pessoa, vai cuidar dele. Depois vai falar mal de você para o pastor, diz, aquele líder de célula não é bom. Vai falar mal de mim que sou pastor quando sair daqui. E quando ele voltar, você vai lavar os pés dele de novo. Ah, pastor, isso é muito besta. Só Cristo para fazer isso. Pois é, só Cristo. Nós somos chamados para ser Cristos mesmo. Porque essa lei do olho por olho, dente por dente, também é movida por um conceito de tentativa de iniquidade, de oferecer só o que o outro pode me oferecer, porque eu quero meu direito, eu quero minha justiça. Eu lembro de uma história que foi contada aqui por um pastor, do nosso grupo de pastores, que foi muito fantástica. História real, de um irmão da igreja dele, que ora muito, gostava de ir a monte, orar, um homem de intercessor. Mas tinha uma pessoa específica do cenário político nacional que ele odeia essa pessoa. Que ele não concorda, ele tem os motivos dele de ideologicamente não concordar com a política dele, com a visão. Ele odeia essa pessoa com todas as suas forças. E ele é um homem de intercessão, mas sempre as redes sociais ele bateu muitas vezes nesse personagem político. E um dia ele estava andando no carro dele e falou: meu filho, eu quero te fazer um pedido. Ele disse: sim, senhor, pode pedir, o que o senhor quiser. Ele sentiu Deus falando com ele. Eu quero que o senhor ore por alguém. Ele falou: então isso é fácil, orar. Sim, senhor, eu quero que o senhor ore por fulano. Ele: não, senhor, peraí. Aí parou o carro.
Parou o carro. Fulano, não. Esse cara está estragando nossa nação, senhor. Esse cara é do diabo, ele é péssimo. Ele falou, mas eu quero que você, por isso mesmo, eu quero que você ore, porque você é a pessoa ideal para orar por ele. Porque ele é um filho que eu amo muito e que está desviado da minha verdade. Ele diz aquele dia que ele entendeu onde ele estava indo. Não é algo fácil. Não dá. Isso é oferecer outra face. É orar para a pessoa que eu menos gosto. Quem é o cri-cri da sala de aula? É aquele que você vai procurar para se aproximar e orar por ele. Quem é o vizinho mais chato? Quem é aquele parente que ninguém quer estar perto dele nas festas de família? Você acha que foi fácil, por exemplo, para Ananias? Lembra a história de Ananias, lá em Atos capítulo 9? Ananias foi o homem que Deus chamou para ir lá orar por Paulo. Eu vou ler esse texto, é lindo demais. Atos 9, 10 a 16. Tem que correr com o horário, gente, meio-dia já, me perdoem. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor. É igual a história do cara. Senta aí, eis-me aqui, conta comigo. Estou aí, pai. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu-lhe, Senhor, não sei se o senhor está sabendo. O Senhor tem ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos de Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Ele falou, Senhor, o senhor não está entendendo. Senhor, para um pouco aí. Chama os anjos aí, Miguel, Gabriel. Tá uma coisa, acho que o sistema de informações de cima não está legal. Tá, errou o Saulo, Senhor. Esse cara está matando a gente, recebeu ordem para... Eu acho que o senhor se enganou. Não é outro cara. Tem certeza? Não é outra rua, não. Aí o Senhor diz para ele assim, no versículo, estamos em Atos 9, no versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer por meu nome. Você entende o que é dar outra face? É isso aqui. Você entende o que é caminhar mais uma milha? É além da túnica, dar também a capa? É isso aqui. Também você acha que foi fácil para Pedro entrar na casa do centurião, lembra disso? É uma história mais conhecida, está em Atos capítulo 10, que 9 e 10 é uma história interessante, quando Jesus começa a mostrar claramente o que ele queria com a igreja. Vamos sair desse negócio de Jerusalém, eu quero alcançar os gentios. Aí chama logo Paulo, um perseguidor, que vai ser pregador para os gentios, e manda Pedro na casa de Cornélio. Ah, Cornélio, homem temente a Deus, mesmo Cornélio era um centurião romano. Sabe o que é centurião romano? Comandava pelo menos 100 homens. Sabe o que os romanos faziam com os judeus? Trucidavam. Eram impiedosos. Para chegar a ser centurião, esse cara comandou a morte de muita gente já. De judeu, com certeza. Crucificou alguns judeus, talvez. Aí Jesus aparece para Pedro, lembra disso? Mostra uma toalha cheia de carnes, animais considerados imundos pela lei judaica, diz, mata e coma. E aí, como diz o nosso amigo Paulo Borges Júnior, brilhantemente ele fala, né? Tem uma afirmativa sofismática de Pedro. Ele fala, não, Senhor. Como não, Senhor? Se é Senhor, só pode ser sim. Então não é Senhor. Por que não, Senhor? Porque como é que eu vou comer o que é impuro? Pedro, come. Não chama de impuro que eu estou impuro. Logo depois ele entende por quê. Aí, quando Pedro chega na casa de Cornélio, eu acho fantástico. Ele fala assim, ó, no versículo 28 de Atos, capítulo 10, Pedro fala assim, e disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus mostrou que não deveria chamar impuro o imundo a homem nenhum. Aí depois ele fala mentira. Por isso eu vim aqui sem qualquer objeção. Ah, Pedro, que caô, né? Cima de mim, Pedro, para sem nenhuma objeção. A gente tem a cara de pau. Fala a verdade, né? Assim que a gente fala, Senhor, eu estou muito feliz. Está feliz nada. Mas lá, às vezes, eu lembro uma vez que eu e Patrícia, com uma pessoa específica, feriu muita gente, que a Patrícia foi conversar com essa pessoa lá atrás, há 20 anos atrás, que ela falou assim, olha, eu quero te pedir perdão, porque aquilo que você fez contra mim deu vontade de você morresse. Minha vontade é que seu carro capotasse na estrada, que é o que a gente sentiu de verdade.
Mas nem todo mundo tem coragem de falar sua malignidade assim. Às vezes você comete um erro com uma pessoa e fala assim, olha, foi sem querer, não sei o que aconteceu comigo. Eu não sei porque eu falei mal de você, deve ser do diabo. Então Pedro fez assim, eu vim sem nenhuma objeção, mas ele fez questão de falar, você sabe que não é costume nosso entrar em casa de quem não é judeu. Mas foi. Meu irmão, então se a lei diz, olho por olho, dente por dente, o cumprimento da lei é, você vai se estender a isso. E vai aí além do que pode se imaginar. Pastor, isso é difícil pra caramba. Ninguém disse para você que seria fácil. Não tem letrinha pequena escondendo você no contrato. Seguir a Cristo é renúncia o dia inteiro, é morrer o dia inteiro. Meu Deus, tem que correr. Vamos lá. E ele fala depois disso o seguinte, se vocês amarem apenas os seus amigos e saudarem só os seus irmãos, que diferença tem? É interessante porque, na verdade, quando ele fala isso, ele está dizendo o seguinte, irmãos são aqueles que, a palavra irmão aqui é alguém que veio do mesmo ventre, da mesma natureza. Está dizendo assim, é fácil eu saudar quem pensa igual a mim. Mas eu vou gastar tempo para ouvir o meu vizinho, que é do candomblé e quer falar um pouco da fé dele para mim. Eu não tenho que me tornar candomblessista para isso. Mas eu posso sentar e respeitar essa pessoa e ver a história dele e dizer, poxa, sua fé é interessante, há coisas que são interessantes aí. Eu não concordo com muita coisa, mas é interessante. Porque saudar para os judeus era uma saudação longa, de um poder falar para o outro, né? Oi, tudo bem? A saudação, até Jesus fala uma certa vez, andem pelo caminho, não saudem ninguém na estrada. Lembra que ele fala isso? Porque a saudação dos judeus, oi, tudo bem? Eles paravam, como você está? Estou falando rápido, né? Então, não é só assim, como é que você está? Você chegar, a pessoa fala assim, fica chateada comigo não, é que eu sou assim mesmo, eu sou meio violado da cabeça, você sabe isso já, você me ama, 35 anos já, é que eu fico expondo ela, tadinha, toda hora. Não, é que eu estou falando rápido, eu falo devagar, perdoa, não baixa nada em mim não. Então assim, estou brincando, deixa eu voltar para cá, me desconcentrei, porque essa mulher me desconcentra, eu olho para ela e... ela sabe desconcentra mesmo. Deixa eu aliviar minha barra aqui para o negócio ficar tranquilo. Não, mas assim, o que eu estava falando mesmo, gente? Esqueci agora. Oi? Tá, só vendo se estava ligado na pregação. Muito bem, está ouvindo minha pregação, garota, olha só. Então, quando os judeus saudavam, não é só tudo bem, eles paravam, como você está? Como é que está a sua família? Como é que estão os seus negócios? Então, se eu vou saudar um candomblessista, eu vou ouvir da história dele. Poxa, semana eu fui no terreiro, né? Foi interessante lá a sessão. Eu posso ouvir essa pessoa? Respeitosamente? Entende o que eu estou falando, gente? Porque você não tem esse respeito com o diferente de mim? Enquanto estivermos celebrando, dizendo, Deus venceu mais uma, quando o terreiro de Umbanda pega fogo, espera aí, ali tem patrimônio de pessoas, tem fé naquilo. Você pode discordar de tudo que eles creem, mas há histórias ali, e alguém tirou fogo naquilo. Nossa luta não é contra carne e sangue, não, irmãos, é contra principados e potestades. Eu deveria ficar triste, porque um amigo meu, que tem uma fé, perdeu todos os seus bens, porque alguém tacou fogo injustamente no seu objeto de culto. Ele está dizendo, eu deveria saudar essas pessoas como saldo o irmão. É disso que a gente está falando. E ele fala, se vocês fizerem isso, vocês vão se tornar filhos do Pai Celestial. E a palavra filhos aqui, já expliquei várias vezes, é ruios, que é filho maduro, né? Não é um bebê. Eu me torno um filho de Deus maduro quando eu sou capaz de sentar com alguém que não é meu irmão e respeito aquela pessoa. Irmãos, entendem isso? Então, irmãos, em nome de Jesus, por favor, se há uma coisa que eu quero que vocês aprendam nesse lugar aqui, é que nós não podemos cair na provocação de quem é intolerante. Ah, não, mas eles estão batendo na gente, eu vou bater também. Não, nós somos aqueles que apanham e não batem. Que morrem e não matam. Que são ofendidos e não ofendem. Que são xingados e não xingam. Eu posso ouvir amém aqui, irmãos? Eu posso ouvir amém aqui, irmãos? Porque o que a gente viu muitas vezes nas redes sociais entre cristãos não foi isso.
Eu tenho sempre a resposta pronta para... mas acontece que eu sou um apologeta, eu sou um defensor da fé. A Bíblia não precisa de defensores. A igreja não precisa de defensor. Ela tem um marido muito fiel a ela. Ela precisa de gente que se sacrifique, seja testemunha, que morra por causa dela. Você pode dizer amém, irmãos? Enquanto isso não for verdade, nós não entendemos o cumprimento da lei. E para fechar, eu vou fechar mesmo, no versículo 48 ele diz... não, tem que falar do amor, gente, meu Deus do céu. Vocês viram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Aqui que ele fala sobre ser filho. Então é mais do que amar os amigos, é amar os inimigos e até orar por eles. Eu não oro, mas eu vou orar para Deus fazer justiça. Você ora sempre pedindo que Deus faça a vontade dele. Mas Davi fazia assim. Deixa Davi lá, gente. Isso é Antigo Testamento. Não entra nessa parada, não. Você amadureceu bastante para pedir misericórdia até pelo seu pior ofensor. Porque a justiça cabe ao Senhor. Amém, irmãos? Ore pelos seus inimigos. Ore pedindo vida. Porque ele tenha mais tempo de vida para que a graça se revele para ele. Porque só sendo vivo ele pode ser alcançado pela graça. Depois que morrer não há mais solução. E aqui eu prometo encerrar mesmo no meio-dia e 10 aqui no meu relógio. Ele encerra dizendo, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Eu gosto dessa expressão, portanto, né? Ou pois, mas aqui está portanto. Por tanto que eu disse aqui, diz assim, pelo tanto que eu falei para vocês, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Quero ler aqui um texto de C.S. Lewis, do livro O Cristianismo Puro e Simples. Ouça aqui. Eis porque ele, no caso Jesus, né, alertou algumas pessoas a avaliarem o custo de se tornarem cristãs. Não se iluda, diz ele, se você permitir, eu vou torná-lo perfeito. A partir do momento em que você se colocar em minhas mãos, é nisso que você estará se metendo. Nem mais, nem menos que isso. Você é dotado de livre-arbítrio, e se preferir, pode me repudiar, mas se não me repudiar, entenda que vou levar as coisas até o fim. Independentemente do sofrimento que isso possa lhe custar na sua vida terrena, seja qual for o tipo de purificação que isso lhe custe depois da morte, seja qual for o custo para mim, não vou descansar enquanto você não for literalmente perfeito, enquanto meu Pai não puder dizer, sem reservas, que Ele está satisfeito com você, da mesma forma que Ele disse que estava satisfeito comigo. É isso que eu sou capaz de fazer, e é o que eu vou fazer, mas não vou fazer nada menos do que isso. E ainda assim, este é o outro lado da questão, porém não menos importante. Esse ajudador, que não se satisfará com nada menos do que a perfeição absoluta, também ficará encantado com o primeiro, o menor e o mais relutante esforço que você fizer para cumprir com o que se deve fazer, com o que deve ser mais simples. Todo pai fica encantado em ver as primeiras tentativas do bebê de andar, e nenhum dos pais fica satisfeito com menos do que um andar firme, livre e masculino no filho adulto. O processo será longo, e em parte bastante doloroso, mas é nesse processo que estamos engajados, nada mais, nada menos do que isso. Deus vai te fazer perfeito. Perfeito não quer dizer que a pessoa não tem nenhum tipo de defeito na simplicidade da palavra perfeito. Perfeito é alguém inteiro, íntegro, maduro. Por isso, todo esse princípio que eu encerro dizendo do cumprimento da lei reside no amor. E por isso que a última parte desse ensino foi sobre amar até os seus inimigos. Mas esse amor que me leva a não julgar, a não condenar, a não pagar olho por olho, dente por dente, a não matar nem emocionalmente, a não deixar que sentimentos impuros contaminem meu coração e busque ajuda e me exponha, esse amor não é para criança, é para filho maduro. Por isso, o texto bíblico, que é conhecido como o texto
exemplar sobre amor, que é 1 Coríntios 13, que fala que o amor tudo pode, tudo suporta, tudo crê. No versículo 11 diz: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino, quando me tornei homem, abri mão das coisas de menino. Só pessoas adultas em Cristo podem viver esse evangelho que estamos falando aqui. Não é cumprir regulamentos de lei, mas é entender a essência do cumprimento da lei. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé, vamos falar com Deus. Queria chamar alguns pastores aqui à mesa, por favor. Quero orar nesse momento. Pode parecer um paradoxo que eu vou dizer aqui agora, mas é disso que estamos falando. No ensino de Jesus, a lei não é abolida, ela é cumprida. Ao não ser abolida, nós não ignoramos o que a lei diz, pelo contrário. Mas também cumprir a lei não quer dizer que eu vou observar cada pequena letrinha e viver, acordar tal hora, dormir tal hora, não lavar as mãos, ou guardar o sábado. É mais do que isso. É ser maduro bastante para entender a essência dessa lei. E viver como filhos do Pai Celestial. Sabe qual é o meu sonho, na verdade, para todos nós, meus irmãos? Que toda vez que alguém fechar um negócio com você, toda vez que você comprar alguma coisa de alguém, de um vendedor, toda vez que vender alguma coisa para alguém, toda vez que você conversar com alguém, que você for ao cinema, jogar um futebol, toda vez que você encontrar com alguém no trânsito, toda vez que você sentar com um cliente seu, numa festa de família, que você for embora, alguém falar: caramba, parece que Deus passou por aqui. Tem essa ideia. Sermos parecidos com Ele dessa forma. Isso é um grande desafio. Agora, o Senhor está envolvido em tornar você uma pessoa perfeita. Isso é um processo. Mas não desista porque você cai. Porque como disse aqui o C.S. Lewis, cada pequeno movimento que dá certo, ele celebra tanto. Você que é pai sabe disso. Aqueles rabiscos que o filho faz, sabe? E aí, papai, desenhei você uma bola grandona com um palitinho. Isso aqui é o papai, isso aqui é a mamãe, igualzinho, depois ele separa um do outro. Você fala: que lindo, meu filho, não é verdade? Eu sempre costumo dizer, algumas poucas vezes, não foram tantas, eu lavei o carro com meu filho quando ele era criança. E o carro lavado com o filho não fica tão bem lavado quando um carro lavado no lava-jato. Mas lavar um carro com o filho é maravilhoso. É o que o pai quer fazer. Ele podia fazer tudo isso. Ele podia mandar os seus anjos aqui. Mas ele ama tanto a gente que ele quer nos envolver nesse processo do serviço dele, entendendo. Então não cumpra regulamentos só porque são regulamentos. Faça tudo o que você fizer para revelar o Pai para esse mundo. Você pode dizer amém? Pai, queremos orar pela tua palavra ministrada nessa manhã. Orar para que ela se cumpra em nós. Orar para que realmente nós possamos viver de tal forma que o Evangelho seja encarnado em nós. Para que o cumprimento da lei, a essência de tudo que foi ensinado na lei, seja encarnado em nós. Eu oro para aqueles que não têm conseguido viver dessa forma, que não têm encontrado a nova natureza, que encontram aqui nessa família espiritual amigos, irmãos mais velhos, irmãos maduros, que os ajudem na jornada, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? O que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, disse o apóstolo Paulo, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós, façam a mesma coisa em memória de mim. Semelhantemente, após cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, façam a mesma coisa em memória de mim. E Paulo encerra dizendo, na sua carta aos Coríntios: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Pai, consagramos a Ti esses elementos, o pão e o vinho, que simbolizam o Teu corpo e o Teu sangue. Nesse momento de comunhão, que nós possamos lembrar da Tua morte, na esperança da Tua vinda, onde juntos
cearemos à mesa, em nome de Jesus. Nós podem sentar, você vai receber os elementos dos nossos diáconos. Aguardem para que todos participemos juntos. Se você ainda não é batizado nas águas, a orientação é que não participe. É uma orientação, não é um mandamento, uma orientação. Batize para participar da ceia. Nesse momento eu gostaria de chamar a nossa irmã Bruna para estar ministrando junto conosco. Amém. No Oi, gente. início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti. Quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, mais forte que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável.
olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara, meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que o céu se une. E a terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso. Como um beijo apaixonado, meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com... O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso. Ele me ama. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele nos ama. Ele nos ama, irmãos. Isso que importa, Ele nos ama. Ele nos ama. Como dizia Brennan Manning no seu livro Evangelho Maltrapilho, no seu discurso também, certa vez, ele dizia que naquele grande dia, quando nos encontrarmos com Ele, Ele vai nos perguntar apenas uma coisa: você acreditou que eu te amei o tempo inteiro? Mesmo quando você não conseguiu ser o que deveria ser, e talvez nunca conseguisse ser, Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama. Você pode aplaudir o Senhor porque Ele nos ama. Antes de nós o amarmos, Ele nos ama. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei que a nossa irmãzinha Elane nessa hora está assistindo a ceia com a Raabe. Sei que nessa hora, Elane, nosso irmão já está com o Pai nessa hora, compartilhando da sua comunhão. Mas estamos juntos aqui. Eu quero inicialmente falar com você, Elane. Você é meu corpo. Eu sou seu corpo em Cristo também. Raabe, estamos juntos nisso. Tire o pão, mas assim, dentro do recipiente. Não precisa pegar na sua mão por enquanto, não pegue assim. Vi que parece que o Aleph também está assistindo lá. Um beijo, filho. Um beijo, Su. Aí na Holanda. Deus abençoe vocês. Temos comunhão com vocês também, mesmo distantes. Certamente também o Zé Júnior e a Luana estão assistindo lá na Escócia também. Temos comunhão com vocês. Levante o pão comigo assim. Quando o Senhor disse: esse é o meu corpo, que é dado por vocês, façam a mesma coisa, façam em memória de mim. Esse em memória dele está muito além de comer pão e beber vinho. Está em ter consciência
que meu corpo é repartido pelos meus irmãos. Então não é nem heresia em falar para quem está do seu lado, não veja isso de forma pejorativa ou maliciosa. Mas quando fala corpo, fala da sua integralidade como pessoa. E dizer para alguém que está do seu lado, esse é o meu corpo que eu parto por você. Diga para o irmão que está do seu lado. E troque o pão com ele, no mesmo recipiente. Esse é o meu corpo que eu reparto com você, meu irmão. Pode trocar, esse é o meu corpo que eu reparto com você. Esse é o meu corpo que eu reparto com você, Rafinha. Esse é o meu corpo que eu reparto com você, meu irmão. Tamo junto, pezão. Também te amo. Levante o pão comigo agora e diga assim. Diga comigo, diga assim, somos teu corpo. Comamos todos do pão. Não abra o cálice ainda, deixe fechado assim, por favor. Estava batendo um papo com um amigo ontem, que a gente saiu para comer uma coisa junto, e falando com ele da bênção que é a igreja, né? Há muito problema na igreja, gente. Muita coisa ruim. Né? Tem escândalos, tem hora que eu faço raiva para vocês, hora que vocês fazem raiva para mim também. Não é sempre vocês gostam de mim, nem é sempre gosto de vocês também não, fica tranquilo. Mas a gente se ama sempre. Mas estava falando com essa pessoa, eu não entendo, o que o mundo não entende, eu sei. Não tem noção do que é isso aqui, gente. Um monte de gente diferente, mesmo lugar, quem é de esquerda, quem é de direita, quem é flamenguista, quem é vascaíno, quem é nordestino, quem é carioca, quem é rico, quem é pobre, o doutor, o analfabeto. Isso é muito doido, gente. Mas que o mundo não entenda, agora nós que convivemos com isso, eu não sei como que alguém, é por isso que Paulo fala, como é que alguém pode depois desprezar isso? Porque não é que é um Deus etéreo, distante, que você faz o sacrifício, é nessa relação desse Deus que se revela na relação. Como é que alguém ignora isso depois e vai embora? Eu sei que as feridas causadas no próprio corpo causam muitas vezes dores, mas, meu irmão, nada se compara à relação que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso a gente chora assim, quando vê a Bruninha indo embora, assim foi quando o velhinho e a Silvaninha foram embora também, quando o Alex e a Renata foram embora, a gente chorou. Vocês estão lá frutificando em outro lugar. Sei que ele não foi esquecido, nem vocês foram esquecidos, a vida vai seguindo, né? Você não tem tanto tempo, não se fala tanto, mas o vínculo está ali. Então, vamos valorizar a igreja. A igreja apanha tanto, gente. De todos os lados. Né? Vamos valorizar isso aqui. Esse ambiente onde pessoas se cuidam mutuamente, que erram mesmo, pisam na bola às vezes, mas que se amam e que isso não seja apenas uma cerimônia. Por isso que essa hora que vamos agora trocar o nosso cálice, eu sei que já é 12:30, já acabou, não é 12:35, né? Passamos 5 minutos do horário. Vamos gastar no máximo mais 5 minutinhos pelo menos, mas não faça isso sem trocar o cálice com algumas pessoas. Essa troca do cálice é muito simbólica. Você vai procurar alguém e diz, olha, irmão, eu quero renovar minha aliança contigo. Procura os irmãos novos. Quem foi que foi recebido como membro hoje? Levanta a mão, só para saber. Levanta a mão, deixa a mão levantar. Ó, bem alto, levanta bem alto assim. Olha você, igreja, tá vendo? Procura esses irmãos primeiro. Troca o cálice com eles, tá bom? Vamos tocar o cálice um com o outro, amém? Compartilhe a aliança com seus irmãos. Diga que você o ama. Pri.
Amém. Amém. Para onde você está agora aí? Tem aliança contigo, Portela. Tamo junto. Para onde você está? Dani, tem aliança contigo. Para onde você está aí? Olha para cá rapidamente. Para onde você está? Não volta para o teu lugar não. Fica no corredor mesmo. Lá atrás. Para onde você está? Amém? Aí onde você está? Fica aí, fica aí. Fala, zagueirão, tem aliança contigo. Te amo. Aonde você está? Para aí, olha para cá rapidamente. Quem, olha só para eu saber, rapidamente, olha para cá. Aí atrás, tem alguém que está aí atrás, que estava sentado aqui na frente? Levanta a mão aí. Legal, beleza. Tem alguém aqui na frente que estava sentado lá atrás? Tem alguém? Legal. É isso que é lindo, né? É, o menino está aí. Deixa eu falar uma coisa com vocês, irmãos, olha para cá. Esse movimento, ele é profético mesmo. Uma parábola. Porque é no movimento que está a saúde. E outra coisa, eu não sei mais onde foi parar o primeiro cálice que eu peguei. Que foi passando por um monte de mãos. E isso é o corpo. Você tem que estar aberto a se conectar e gerar fluxo de conexão em muita gente. Não paralise. Porque paralisar é morrer. Tá certo? Agora abre o seu cálice aí. Pastor Hudson, chega aqui perto, por favor, Pastor Hudson. Alguém tem unha para me ajudar aí, gente? Alguém tem unha para me ajudar aí? Tem unha para me ajudar? Alguém consegue abrir esse unha aqui? Você consegue? Difícil. Pronto. É mais fácil. Estou aqui a Carlinha. Obrigado, Carlinha. Carlinha foi mais esperta. Furou de uma vez e... Tem criança comigo, tá vendo? Levante seu cálice comigo agora assim. E diga comigo assim. O pastor Hudson está aqui perto? O pastor Hudson. O pastor Hudson está por aí? Hudson Bolê, vem para cá, varão. Tu vai encerrar depois, vem para cá perto de mim. Levanta o cálice comigo. E diga assim. Pelo teu sangue, somos um. Bebamos todos do cálice. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Ainda em pé. Pastor Hudson, rapidamente aqui, ainda em pé. Vamos já encerrar. Amém? Amém. Vamos encerrar já em pé assim mesmo. Queridos, glória a Deus. Esse momento de ceia é um momento de renovação. É um momento em que a gente celebra a vitória da vida sobre a morte. E é um momento em que a gente renova as nossas expectativas na aliança e na esperança daquele que morreu, ressuscitou e um dia virá nos buscar. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor Deus, porque a morte foi despedaçada. E um dia todos nós iremos nos encontrar numa grande festa. Aqueles que se